Coisas que atrapalham sua vida. Próximo tema. Preocupação ao invés de ação. Muitas pessoas pensam sempre negativamente. Parece que nada dá certo para essas pessoas, nada é bom o suficiente, põe defeito em tudo, se preocupa demais com tudo. O que a preocupação faz? Ela te bloqueia, ela te anula. Você preocupado, você fica irritadiço. Você ficando irritadiço, você não pensa de maneira correta. Você não pensa positivamente. Você começa a procurar defeitos, desculpas, saídas, e você não caminha, você fica estacionado. A preocupação, ela é o contrário da análise. Você não tem que ficar preocupado, você tem que analisar a situação, qualquer que seja essa situação. Você é tão inteligente quanto qualquer pessoa. Algumas pessoas usam o termo fulano é burro, fulana é burra. Isso não existe. Não existe ninguém burro. Existem pessoas que não têm o conhecimento necessário para aquela ação. Só isso. Conhecimento se adquire. Qualquer um obtém conhecimento. É só ir atrás, é só pesquisar, é só conversar, procurar nas fontes corretas. Quanto mais preocupado você fica, mais você atrasa a sua evolução, o seu caminho, o seu trabalho, a sua vida, a sua família, relacionamento, tudo. A preocupação só serve para atrasar. Ela nunca adianta nenhuma situação. Ela não acelera a situação. E quando você se preocupa, você não age. Então, tendo preocupação, não tem ação. Você não faz. E quando você não faz, mesmo que você faça, você demora muito. Eu tive um superior que ele falava a seguinte frase: o ótimo é inimigo do bom. O que ele queria dizer com isso? Quando a pessoa quer uma coisa perfeita demais, mesmo que a perfeição não exista, nunca existe o 100%, existe o 99,9%, o 100% não existe em nada. Algumas pessoas vão falar, não, mas Deus criou o mundo perfeito. Será? Há controvérsias, como dizem. Porque o que é bom para um não é bom para outro. É sempre assim. Nada é bom para todos. Tudo é meio termo, tudo é equilíbrio. Quando você quando você se preocupa demais, você se atrasa. Por quê? Você quer uma coisa mais do que é necessário. Então você cria um objeto. Um bonequinho de barro, por exemplo. Uma coisa simples. Você quer que ele fique perfeito, parecendo um ser humano verdadeiro. Quanto tempo você vai ficar fazendo esse bonequinho e não vai chegar a um bonequinho que fique idêntico a um ser humano verdadeiro? Você fica preocupado com aquilo. Não está bom o suficiente, não está bom o suficiente, não está bom o suficiente e nunca faz. Então você não age. Você tem que se preocupar? Não, você tem que analisar. Seguir o processo corretamente até alcançar o objetivo. O objetivo está bom, é satisfatório, é operacional, é utilizável. Você conseguiu.
Quanto mais você se preocupa, mais você se atrasa e mais você se prejudica. Por quê? Continuando na área de energia. Você preocupado, o seu organismo libera toxinas que prejudicam o seu corpo. Prejudicam o seu corpo físico e o seu raciocínio. Então você não consegue pensar de uma maneira limpa, de uma maneira clara. Por quê? Você olha para uma coisa e você vê um defeito. Você olha para aquela coisa, não está legal. Você nunca está satisfeito. Você está preocupado com o resultado final. Estando preocupado, você não termina. E quando termina, você não está satisfeito. A preocupação, ela não te leva a lugar nenhum. Ela só faz com que você fique mal. Nós temos que ter a consciência que todos somos falíveis. Todos nós erramos. Mais cedo ou mais tarde. Todos, sem exceção. Ninguém é perfeito. Eu erro, você erra, todos erram. Então você se preocupar só vai lhe prejudicar. Você tem que fazer tudo é análise, tudo é pensamento. Você vai fazer um determinado trabalho. Você tem um determinado objetivo. Você vai planejar. Eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. É só você ir concluindo as etapas que você chega no seu objetivo. Você se preocupar não vai te ajudar em nada. Quanto mais você se preocupa, menos você produz, menos você fica satisfeito, menos você evolui. Por quê? Infelizmente, a vida é feita mais de erros do que de acertos. Eu uso a seguinte comparação. Você só aprende, na realidade, quando você erra. Você não aprende quando você acerta. Por quê? Quando você erra, você tenta descobrir aonde errou. Você vai voltar, retroceder todo o processo e descobrir, errei aqui. Por que eu errei aqui? Porque eu não fiz isso, não analisei aquilo, não prestei atenção nisso. Ótimo. Resolvi o problema. As outras etapas foram ok. Então você só aprende quando erra. Quando você acerta, fez o seu projeto, terminou, deu certo, mandou para frente. O que você aprendeu? Nada, que você fez uma coisa certa e você não pensa naquilo. Quando você erra, você não vai errar de novo. Quando você acerta, não significa que você vai acertar de novo. Você pode até acertar. Espero que todos acertem. Mas normalmente não é isso que acontece. Você aprende muito mais errando do que acertando. E houve uma frase no rádio, há uns anos atrás, que eu a considero excelente. A frase é: inteligente é quem aprende com os próprios erros. Sábio é quem aprende com os erros dos outros. O que essa frase quer dizer? Você não tem que errar. Quando se presta atenção no que os outros fazem, a pessoa errou. Não foi você que errou, a pessoa errou. Então você vai falar, se estivesse no lugar daquela pessoa, teria feito dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, e não teria errado. Não teria acontecido aquele resultado final. Então você não precisa errar. Como já dizia um apresentador de televisão antigo, que eu acredito que a maioria de vocês não conheceu, chamado Chacrinha, Abelardo Barbosa, o nome dele. Ele falava, no mundo nada se cria, tudo se copia. Algumas coisas agora são criadas na parte de tecnologia.
quase todas as outras são copiadas. Até mesmo a parte de filosofia, muito hoje é cópia do que foi criado no passado. Então as coisas são só melhoradas, não são coisas novas. São coisas que alguém teve a ideia primordial, inicial, e foram desenvolvendo aquela ideia de maneiras mais avançadas. Só que ninguém criou aquilo, desenvolveu o que já existia. Então você não precisa errar, então você não precisa se preocupar. Você tem que analisar, pensar. Tudo é pensamento. Então tudo que você for fazer, pense antes, analise, coloque no papel, escreva, desenhe. Ajuda muito. Você não pode se preocupar, você tem que agir. A ação é importante. O excesso de preocupação evita a ação. E como estamos em um mundo que está indo muito rápido, está evoluindo, tudo está acontecendo muito rápido, quanto mais você se preocupa, menos você faz. Os outros estão indo à frente e você ou está parado ou está muito devagar, não está acompanhando. Isso pode prejudicar. Então não se preocupe tanto. A preocupação ela é um sintoma de que você não está pensando, não está agindo como deveria e como pode. Vamos continuar nesse assunto do que não te deixa bem, o que te atrapalha, o que prejudica a sua vida. Vamos continuar nesse tema.